Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Esta semana vamos estudar, segundo o NEF, capítulos 20 ao 25, e o tema é Regozijamo-nos em Cristo. Estudaremos os seguintes tópicos: posso encontrar paz em Jesus Cristo. O Senhor está coligando o seu povo. A iniquidade da Babilônia cairá. Falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho e deixe o seu comentário, que é muito importante. Os escritos de Isaías incluem advertências enfáticas, mas também oferecem esperança e alegria. Esse é um dos motivos pelos quais Nefe os incluiu em seu registro. Escrevo algumas das palavras de Isaías, disse ele, para que aqueles que virem estas palavras alegrem o coração e regozijem-se. De certa forma, o convite para ler as palavras de Isaías é um convite para se regozijar. Você pode se alegrar, assim como Nefe, com as profecias de Isaías sobre a coligação de Israel, a vinda do Messias e a paz prometida aos justos. Você pode se regozijar por viver nos dias profetizados, quando o Senhor levantou um estandarte para as nações e está ajuntando os desterrados de Israel. Quando tiver sede de retidão, você pode, com alegria, tirar águas das fontes da salvação. Em outras palavras, você pode se regozijar em Cristo. Então, essa é a introdução da aula. Sabemos que Nefe deixou registrado aqui as profecias de Isaías nesses capítulos, porque ele se deleitava nos ensinamentos de Isaías e ele deixou registrado, e é sobre esses ensinamentos que nós estamos estudando. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final, que você vai aproveitar muito desses ensinamentos que eu tenho para compartilhar aqui com vocês. E como vocês sabem, eu gosto de colocar aqui as escrituras para que a gente possa beber a água da fonte juntos. O primeiro tópico é: posso encontrar paz em Jesus Cristo. Segundo o NEF 21, fala como será o milênio. A Escritura diz assim: julgará, porém, com retidão os pobres e repreenderá com equidade em favor dos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o iníquo. E a retidão será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Também morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo deitar-se-á com o cabrito, e o bezerro e o filho do leão e a ovelha andarão juntos, e um menino pequeno guiá-los-á. Olha só qual é o nível de tranquilidade e paz que nós viveremos nesse período do milênio. E a vaca e a ursa pastarão, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito na touca da áspide, e o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Bom, então já deu para ter uma ideia aqui de que nós sentiremos essa paz que é prometida aqui, que nós podemos encontrar essa paz em Jesus Cristo, e nós, através dessa escritura registradas por Nefe, nós aprendemos como será no milênio. Então, será uma paz, uma tranquilidade, onde o leão comerá, né, assim como um boi no pasto. Então, assim, de uma maneira tranquila, né, o lobo vai morar com o cordeiro. Então, ou seja, não haverá esse mundo animal hoje que nós vemos aí, que não é fácil, né? Realmente, você até vê no mundo animal como que é desafiador você ser um animal hoje, que você não consegue nem dormir, né? Você tem que andar em bando para ser protegido aí, para não ser comido aí pelos outros animais, e com nós, seres humanos, não vai ser diferente. Então, nós podemos encontrar essa paz aí no milênio, nesse período aí que nós todos passaremos. Próximo tópico: o Senhor está coligando o seu povo. A gente já falou sobre a coligação de Israel, né? E aqui volta-se a esse tópico nessas escrituras aí registradas por Nefe, conforme as profecias de Isaías, né? Primeiro ele fala sobre a dispersão de Israel. Então, em segundo o Nefe 25, a gente aprende sobre a dispersão de Israel. Nós já falamos disso nas aulas anteriores.
E ele fala assim: portanto, foram avisados da destruição que cairia sobre eles, imediatamente depois de meu pai deixar Jerusalém. Não obstante, endureceram o coração e, de acordo com a minha profecia, foram destruídos, salvo aqueles levados cativos para a Babilônia. Então, Nefe está falando aqui daquele período que ele, né, e sua família, né, que era seu pai, Leí, saíram de Jerusalém e que eles profetizaram a respeito da destruição aí dos judeus, né, e porque eles endureceram o coração. E aí continua no versículo 9, do capítulo 21, fala sobre a coligação de Israel. Então, no versículo anterior, nós aprendemos sobre a dispersão de Israel, que foi profetizado que os judeus seriam dispersos por todo o mundo, né? E aqui fala sobre a coligação deles. Não ferirão nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E naquele dia haverá uma raiz de Jessé, que estará posta por estandarte do povo. Os gentios buscá-la-ão, e o seu repouso será glorioso. E acontecerá naquele dia que o Senhor tornará a estender pela segunda vez a mão para recuperar os remanescentes do seu povo que restarem da Assíria e do Egito, e de Patros, e de Cuse, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte para as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, coligará desde os quatro cantos da terra. Então, nós sabemos que as 12 tribos, né, os 12 filhos de Israel foram dispersos por todo o mundo, até de uma forma a abençoar todas as nações do mundo. Todos esses judeus foram dispersos, e esses judeus, eles vão retornar para Jerusalém, que é a chamada coligação de Israel. E nós que aceitamos o evangelho de Jesus Cristo fazemos parte dessa coligação de Israel. Por isso que nessa imagem aí do lado direito nós vemos os elders, os missionários da Igreja de Jesus Cristo pregando o evangelho para uma pessoa, né, que nós sabemos que existem os eleitos de Deus, aqueles que vão aceitar ser membro da Igreja de Jesus Cristo restaurada, e aí assim passar a fazer parte dessa coligação de Israel. Então, todos nós faremos parte dessa coligação de Israel. E sabemos que o evangelho ele é pregado tanto aos vivos quanto aos mortos, conforme nós já falamos anteriormente. Então, essa coligação de Israel ela acontece de ambos os lados do véu, seja os elders, os missionários, pregando o evangelho, batizando os eleitos aqui na terra, seja nós, membros da igreja, levando os nomes dos nossos antepassados até os templos, onde são realizados os batismos pelos mortos, né, através de procuração. Então, nós já falamos sobre isso também em aulas anteriores, eu convido você a pesquisar aqui no canal sobre esse assunto. Então, isso é a coligação de Israel, que foi o tópico. Esse próximo tópico é a iniquidade da Babilônia cairá. A iniquidade da Babilônia cairá. E fala assim, o reino da Babilônia era uma poderosa ameaça política e militar à antiga Israel. Mas para o povo de Nefe e para nós hoje, a maior ameaça é o que a Babilônia representa, o mundanismo e o pecado. Agora nós vamos ver os símbolos da destruição que vai acontecer, né? Nessa segunda vinda de Jesus Cristo aí. O que vai acontecer aqui na Terra que foi profetizado, né, antes dessa segunda vinda de Jesus Cristo? Segundo o Nefe 23, 6, está registrado: Uivai, porque o dia do Senhor está perto, virá como uma destruição do Todo-Poderoso. Portanto, todas as mãos se delibitarão, e o coração de todos os homens se desanimará, e terão medo a poder apoderar-se-ão deles dores e angústias. Cada um se espantará com o outro, os seus rostos serão como chamas. Eis que o dia aflitivo do Senhor vem, tanto com furor como com ira ardente, para pôr a terra em desolação, e destruirá os seus pecadores. E castigarei o mundo por causa do mal, e os ímpios pela sua iniquidade. Farei cessar a arrogância do orgulhoso, e abatarei a soberba do terrível. E Babilônia, a glória dos reinos, a beleza da magnificência dos caldeus, será como
quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Então, tudo isso vai acontecer antes da vinda de Jesus Cristo. Nunca será habitada, nem servirá de moradia, de geração em geração. Nem o árabe amará ali a sua tenda, nem os pastores terão ali os seus apriscos. As feras do deserto, porém, repousarão ali, e as suas casas encher-se-ão de lugubres animais, e ali habitarão as corujas, e os sátiros ali dançarão. E os animais selvagens das ilhas gritarão nas suas casas desoladas, e dragões nos seus palácios deleitosos. E perto está o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão, pois destruí-la-ei rapidamente, sim, pois serei misericordioso com meu povo, mas os iníquos perecerão. Olha só que profecia forte é essa, né? Quando o Senhor fala que será misericordioso com seu povo, mas os iníquos vão perecer. E dei ordem aos meus santificados, e também chamei os meus valentes, pois minha ira não está sobre os que exultam com a minha majestade. Então, se você guarda os mandamentos de Deus, se você serve, se você procura escolher o que é certo, praticar o bem, né? Se você tem o desejo de ser santo, né? Guardar os mandamentos de Deus, como eu disse, e ser uma pessoa santificada, então você pode ficar tranquilo que você não vai ter problema, né? Como diz a Escritura, eu dei ordem aos meus santificados e também chamei os meus valentes, pois minha ira não está sobre os que exultam com minha majestade. Então nós não sentiremos essa ira, né, do Senhor antes da sua vinda. Mas aqueles que fazem, né, iniquidades, cometem iniquidades, atrocidades, aí esses vão perecer, conforme nós vemos a Escritura. Próximo tópico, falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo. Segundo Nef 25, 12, mas eis que terão guerras e rumores de guerras, e quando chegar o dia em que o unigênito do Pai, sim, o Pai dos céus e da terra, manifestar-se a eles na carne, eis que o rejeitarão por causa de suas iniquidades, e da dureza de seu coração e da dureza de sua cerviz. Então foi profetizado aqui que Jesus Cristo nasceria entre os judeus. Ele viveria ali entre os judeus, mas ele não seria aceito como Jesus Cristo. Eles, através das suas iniquidades e pela dureza de seu coração, eles não aceitariam Jesus Cristo como seu Salvador. E aí ele profetiza no versículo 13: eis que eles o crucificarão. Olha só, a profecia de Nefe, falando, ele já falou sobre o nascimento de Jesus Cristo, que Jesus Cristo nasceria de uma Virgem Maria, e aqui ele está falando que Jesus Cristo seria crucificado pelos judeus, né? Conforme essa escritura aqui no versículo 13. Eis que eles o crucificarão, e depois de permanecer numa sepultura pelo espaço de 3 dias, levantar-se-á dentre os mortos, com o poder de cura em suas asas, e todos os que crerem em seu nome serão salvos no reino de Deus. Minha alma deleita-se, portanto, em profetizar sobre ele, pois vi os seus dias e meu coração magnifica seu santo nome. Olha só que escritura maravilhosa, Nefe registrando aqui, profetizando que haveria um Salvador do mundo, lembrando que eles saíram de Jerusalém 600 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Eles seguiram rumo ao deserto, né, guiados por seu pai Leí, e agora Nefe deixa aí os seus registros e as suas profecias sobre o nascimento de Jesus Cristo. Olha só que maravilhoso que é o livro de Mórmon, né, nesse trecho do livro de Nefe. E ele profetiza falando, portanto, os judeus serão dispersos. Olha só, os judeus serão dispersos por todas as nações, sim, e também Babilônia será destruída. Portanto, outras nações dispersarão os judeus. Olha só que beleza nós aprendemos aqui com Nefe, que profetizou todas as coisas que iriam acontecer depois do nascimento de Jesus Cristo, né? Por ele ter nascido no meio dos judeus, por eles não acreditarem que Cristo era o Salvador deles, por eles praticarem a iniquidade, pela dureza do seu coração. Então, os judeus seriam dispersos por todo o mundo. Então, hoje você vê judeus esparramados aí por todo o mundo. Mas como nós falamos aqui
tópico anterior, haverá coligação de Israel e todos esses judeus voltarão para a sua terra de origem, para Jerusalém. E depois de haverem sido dispersos, e de o Senhor Deus os ter castigado pela mão de outros povos pelo espaço de muitas gerações, sim, de geração em geração, até serem persuadidos a acreditar em Cristo, o Filho de Deus, e na expiação que é infinita para toda a humanidade. E quando chegar o dia em que eles acreditarem em Cristo, adorarem o Pai em seu nome, com o coração puro e mãos limpas, e não mais esperarem por outro Messias, então virá o dia em que será essencial que eles acreditem nestas coisas. Olha só que maravilha que é essa escritura. Nefe está falando aqui todas as coisas que vai acontecer com Jesus Cristo, que ele vai nascer, que ele vai ser crucificado, que os judeus o que o crucificarão serão dispersos por todo o mundo, e está falando aqui que depois de eles haverem sido dispersos, o que vai acontecer com os judeus? Eles vão acreditar em Cristo, eles vão acreditar em Jesus Cristo, vão acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Vão acreditar no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, né? E depois que acontecer tudo isso, então virá o dia em que será essencial, fala aqui a Escritura, para que eles acreditem nessas coisas. Então, é exatamente isso que vai acontecer. E Nefe profetiza essa primeira vinda, né? Essas escrituras que nós estamos lendo aqui, ele profetiza também a primeira vinda de Cristo entre os judeus. Pois, de acordo com as palavras dos profetas, o Messias virá 600 anos depois da época em que meu pai deixou Jerusalém. E de acordo com as palavras dos profetas e também com a palavra do anjo de Deus, seu nome será Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olha só, Nefe revelou todas as coisas que iriam acontecer aqui referente a Jesus Cristo, né? Então, ele profetizou aqui antes, né, sabendo que, como eu disse, a família dele saiu 600 anos antes aí, do nascimento de Jesus Cristo. Aqui, como ele cita na Escritura, o Messias virá 600 anos depois da época em que meu pai deixou Jerusalém. Então, isso foi profetizado. E falando até do nome, né, desse Salvador, que seria Jesus Cristo. Pois trabalhamos diligentemente para escrever a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus, pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo que pudemos fazer. Então, olha só a importância de nós trabalharmos diligentemente, né, para deixar para os nossos filhos aqui esses ensinamentos sobre Jesus Cristo, para que eles possam acreditar que Jesus Cristo é o nosso Salvador, para que eles possam se arrepender dos seus pecados, se reconciliar com Deus, pois sabemos que é somente através do sacrifício expiatório e pela graça de Jesus Cristo que nós podemos ser salvos. Mas tem um detalhe: depois de tudo que pudemos fazer, ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte. Não basta só você ter fé, você precisa fazer as coisas, você precisa guardar os mandamentos, você precisa acreditar nas Escrituras e nos ensinamentos dos profetas e principalmente nos ensinamentos de Jesus Cristo. E para encerrar, segundo Nefe 25, 26 diz: e falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias. Para quê? Para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados, né? E a fonte é sempre Jesus Cristo. Esse é o ensinamento principal que Nefe está deixando aqui através das suas profecias de Jesus Cristo, para que deixasse registrado aqui para os seus filhos e para futuras gerações e para os nossos filhos, para os nossos netos e futuras gerações, para que eles pudessem se arrepender e acreditar que Jesus Cristo é o Salvador e que eles podem se arrepender dos seus pecados aí e receber a remissão dos seus pecados. Bom, essa aula aqui foi uma aula interessante, onde nós aprendemos sobre as profecias aí de Nefe em relação ao nascimento de Jesus Cristo, a dispersão dos judeus e também da coligação de Israel, na qual nós todos podemos fazer parte. A próxima aula será segundo Nefe 26 a 30. Se você tem um testemunho do livro de Mórmon,
quer acrescentar algo sobre essa aula, por favor, deixe aqui nos comentários, compartilhe o seu testemunho, que é muito importante. E se você quer ganhar um livro de Mórmon, clique no link aqui nos comentários aqui abaixo, o primeiro link, e um livro de Mórmon vai chegar gratuitamente aí na sua casa. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até a semana que vem.